A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí, que o Senhor vos abençoe. Estamos aqui para mais um episódio do programa Fé em Ação na TV A Sua Voz. Agradecer ao Giba, a Samara, que nos proporciona esse ambiente aí, esse lugar para nós falarmos um pouco da mensagem de Jesus, da palavra de Deus. E nosso convidado aí permanece, né? Amém. Nós gravamos um episódio na semana anterior, agora estamos novamente para ouvir um pouco mais daquilo que Deus faz através da tua vida, pastor Misael. Seja bem-vindo, mano. Amém. Agradeço todo mundo que participa desse momento tão maravilhoso, especial. Como apresentado, pastor Misael, assim também como marido, né, pai do John, da Ruth, agora esperando o terceiro filho aí que está a caminho. Glória a Deus, cara. Glória a Deus, estamos separados aí há um tempo já para caminhar e viver os propósitos do Senhor Jesus. Aleluia, é uma satisfação cara. estar aqui. Glória a Deus. No primeiro episódio, então, no episódio anterior, né, nós falamos daquilo que o Senhor fez na sua vida, cara. E, cara, maravilhoso, mano. Lindo ver o testemunho, né, de uma pessoa improvável, num ambiente improvável, fazendo coisas improváveis. Meu Deus. Tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. E, cara, Jesus, ele teve misericórdia, estendeu a mão, abraçou, transformou. Aleluia. E tirou do lixo, literalmente, né, cara? Nossa, que eu também saí desse lugar. Aleluia. Do lixo, né, cara? E hoje nós podemos estar um pouquinho melhor, né? Aleluia. Saímos do lixo, fomos reciclados, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Para servir para alguma coisa, né, Glória cara? a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é uma honra, né? Ser um lixo reciclado, né, Nossa. cara? Escolhido à mão pelo Senhor, né, cara? E poder servir Ele. Glória Isso é a Deus. maravilhoso, cara. E como nós anunciamos antes, né? Aquilo que Deus fez na sua vida, hoje você é sal e pode salgar e transformar a vida de outras pessoas através da sua vida, né? Daquilo que Ele fez na sua vida, mano. Vamos falar um pouco nos testemunhos, né? Isso. Liberar algo aí. Amém. Costumo dizer que a obra do Senhor, ela é em nós e depois por meio de nós, né? Que legal. Essa obra do Senhor, ela nos regenera, nos limpa, transforma, alinha, posiciona e nos Aleluia, envia. cara. Né? Todos os discípulos de Jesus, quando foram encontrados, tiveram essa missão. Chamados para estar com Jesus, foram limpos, né? Viveram no tempo de aprendizado, agora Jesus envia esses homens, com o objetivo deles tocar toda a terra. E o evangelho do Senhor Jesus, embora a gente atrela isso muito às questões evangelísticas, né? Trazer alguém para a igreja, convidar alguém para Jesus, na verdade essa é a missão da igreja. Essa é a originalidade do propósito. Esse é o id do Senhor que todos precisam fluir, caminhar, indiferente de quem são. O cristão, ele é reconhecido pelo amor, né? E não existe uma forma melhor de você amar alguém do que você convidar ela para Cristo. Você pode ter um ótimo assistencialismo, você pode estar abraçando, trazendo, acolhendo, você pode fazer qualquer coisa para ajudar alguém, mas aquilo que mais vai ajudar é a salvação da alma dela. E é através do evangelho do Senhor Jesus que tanto nos amou. Então eu tenho essa visão, né? Aquilo que o Senhor faz em nós, agora faz através de nós, e nós temos essa obrigação, não somente obrigação, mas uma missão, porque a obrigação ela entra muito no campo do mandamento, né? Então o Senhor, quando ele fala aos seus discípulos sobre a pregação do evangelho, ele não fala um novo mandamento vos dou, ele vai falar, olha, eu deixo uma missão, e essa missão ela precisa ser cumprida, né? Estou sendo o assunto, vou subir ao céu, Jesus deixa tudo esquematizado, organizado, mas antes ainda de subir, ele vai falar, vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado e será salvo. Marcos 16, 15, né? 15 e 16. Mas também vai dizer isso aquele que é discípulo do Senhor Jesus. Em Mateus 28, 19 também, vão e façam discípulos. Isso então é o nosso chamado, né? É aquilo que Deus, o discípulo é muito tipo, aquilo que Deus fez em mim, agora reproduza. Reproduza. Exato. E muito aquilo, né? O que Jesus fez por ti, 1 João 3,16, né? Isso. Então agora vai e ame, vai e faça pelo outro. Exato. Jesus estendeu a mão para ti? Estendeu, agora estenda a mão para os outros. Uau, é isso aí. E, cara, faça a mesma coisa. Cara. É isso lindo, aí. Mano. E essas são algumas incumbências, né? Desde a minha conversão, comecei a desenvolver nisso, né? Sempre entendi que o Senhor
precisava, não no sentido Jesus precisa de mim, né? Porque quando a gente faz isso, parece que as coisas só funcionam com nós, né? Do nosso umbigo, parece que é só com nós, e na verdade não. Mas quando o Senhor me chama para ser um cooperador na sua obra, e é a igreja que precisa ter a manifestação do reino de Deus, pregando a mensagem do evangelho em todos os lugares, não é que o Senhor precisa de mim, né? Mas eu preciso do Senhor, né? Eu preciso estar na missão que o Senhor estabeleceu. Por isso, a Bíblia vai dizer que muito os trabalhadores são poucos, a seara é grande, mas muito poucos são os trabalhadores. Então, o direcionamento do Senhor é para os seus discípulos, orem para que Deus levante mais trabalhadores para essa seara. Então, entender que você já foi o fruto da oração de alguém que já veio antes de você, alguém que um dia talvez estava num dia da semana, à tarde, talvez orando no seu secreto, falando, Senhor, levanta esse alguém que eu nem conheço. Não sei o nome, não sei de onde vem, mas, Senhor, levanta, porque a tua seara precisa de trabalhadores. Entender que os discípulos oraram por nós. Entender que o próprio Senhor Jesus orou para que nós pudéssemos ser levantados para essa obra. Sim. É uma virtude para quem segue a Cristo e tem essa missão. Privilégio. Meu Deus, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Porque agora você se torna uma carta viva, né? Você se torna aquilo que o Senhor fez na sua vida, ser uma prova, né? Talvez não mais uma testemunha ocular daquilo que Jesus fez enquanto encarnado aqui nessa terra, mas ser uma testemunha ocular daquilo que ele fez na tua vida. Aleluia. E isso pode ser transmitido para outras pessoas. E quando elas replicam aquilo que você está testemunhando, né? Porque você não é um contador de histórias, você é uma testemunha do Senhor. E ela aplica isso, ela vê o Senhor também transformando a sua realidade. E essas são experiências que a gente tem tido em vários lugares. Não sabia pregar, não sabia evangelizar, mas comecei a ser obediente à voz que me chamou. Como que foi esse início, mano? Nossa. Assim, porque, cara, você punk, é referência nisso hoje, né? Começou punk já, né? Não, é sério, porque tu lidera hoje a galera em cima disso, né? Já tem anos. Isso. E você é referência. Nós caminhava junto também. Isso. Na época, né? Mas Glória como foi pra ti, cara? Como que começou assim pra servir Jesus? Porque, beleza, Jesus me transformou, eu sou crente, né? Sou crente, creio em Jesus, sou um discípulo de Cristo. Agora, o que eu preciso fazer agora que eu sou cristão? O que eu faço? Né? E aí, Jesus, como que foi esse início pra ti? Eu muito queria pregar quando eu me converti. Eu queria tá no altar. Eu queria estar pregando para a igreja, Wesley. E um dia o pastor falou assim, você vai pregar no culto de sexta-feira. E eu fui naquela emoção, vou pregar. Quando eu cheguei no culto de sexta-feira, um dia com chuva, não tinha quase ninguém, estava o pastor, a família dele e mais um irmão. Eu preguei naquele dia para umas 3 pessoas. Estava 3 e eu ali em cima pregando para elas. E eu comecei naquele desespero. Falei, meu Deus, o dia que eu vou pregar não vem ninguém. Eu estava naquela, sabe, eu preparei um sermão, E o Senhor falou algo ao meu coração. O Senhor lembrou de onde eu estava. O Senhor me lembrou da situação que eu estava e das pessoas que foram usadas por Deus para liberar uma palavra na minha vida. Não sabia pregar, estava começando, né? Comecei a liderar jovens, comecei a convidar pessoas para os cultos e eu comecei a perceber o Senhor me direcionando a alguns lugares que eu nunca tinha ido. Comecei a ir para as ruas, comecei a pregar para muitas pessoas, comecei a entender que o ambiente da pregação não é somente em cima de um púlpito e num altar, né? A igreja, embora isso seja maravilhoso, a gente está nessas duas esferas, né? Às vezes pregando para aquele que está muito perdido, na beira de um precipício, né? Longe do caminho do Senhor, mas quando também temos esse horizonte de estar ministrando para toda a igreja, daqueles que já são considerados lavados, remidos, que já estão no caminho do Senhor, esses dois horizontes, né? Que eu considero meio apostólico, né? Você está encontrando o muito perdido, talvez está nas drogas, na prostituição, no presídio, nas baladas, não sabendo o que vai fazer da vida, quanto aquele que já está no caminho do Senhor há muito tempo e precisa ser direcionado.
Mas aquele tempo não começou assim. Eu comecei a entender a necessidade de uma pregação nas ruas. Quanto eu precisei talvez ser aconselhado, quanto eu precisei naquela época, quando eu estava nas drogas, ouvir uma palavra do Senhor. Então, o Senhor me trouxe essa clareza. Vai você encontrar essas pessoas. E assim começou, não sabendo o que falar, simplesmente abria minha boca e o Senhor me carregava de palavras a ponto de fazer as pessoas chorar, as pessoas sentir o amor de Deus. Comecei a ter palavras de conhecimento, agora eu tinha recém sido batizado no Espírito Santo, falava alguma coisa a respeito da vida de alguém, que as pessoas ficavam, meu Deus, como você sabe disso? Você sabe? Eu falei, eu também não sei como eu sei, mas eu sei que eu senti de te falar isso aí, senti de falar o quanto você é amado, quanto Deus tem propósito na sua vida, quanto não tem vida longe de Deus. A gente é pecador, pegava relatos bíblicos, né, pregava para pessoas, e assim começou punk, né, fazendo isso todo dia sendo direcionado por Deus para sair pregar. Quantas vezes estava orando na minha casa e o Senhor dava palavras de comando, se levanta, vai, e me dava destinos. Um dia eu cheguei numa balada, num karaokê que tinha numa festividade que tinha lá na cidade. Cheguei lá na cidade, né, nesse lugar, comecei a caminhar, entrei nesse karaokê, muito tempo já que não entrava, já estava convertido, né, o pessoal bebendo, o pessoal ali, cada galera no seu grupinho, tinha uns motoqueiros ali, estilo Albutre, num canto, outro lado, assim, tava mais as meninas, todo mundo, assim, uma vida depravada, bêbada, aquela coisa toda, e eu falei, meu Deus, quanto tempo que eu não entro mais num ambiente desse, e o karaokê era o seguinte, aquela noite, sim, normalmente eles tinham trabalhos assim para algum artista cantar, mas de um horário em diante, né, um horário mais tarde livre, né? Era livre, assim, colocavam os nomes e alguém cuidava do karaokê, alguém ficava cantando. E eu estava na minha casa orando, quando o Senhor falou, vai para esse karaokê. E eu falei, meu Deus, eu nunca mais entrei num ambiente desse. Botei uma camiseta assim da Marcha para Jesus, um bonezinho, sentei. Enquanto a gente ficou mexendo comigo, enquanto eu estava sentado na cadeira. Dei meu nome para cantar, né? E não coloquei a canção ainda, só coloquei meu nome, queriam me chamar. E eu fiquei lá na mesa esperando. Falei, e aí, Senhor? Aquilo demorou um tempo, chamavam 2, 3 pessoas a segunda, terceira vez, mas não tinham chamado ainda. Eu falei, isso aqui é coisa da minha cabeça. Isso aqui não pode ser uma realidade. E, Raul, eu abri naquele dia um versículo da Bíblia de uma forma aleatória. Eu falei, Deus, fala comigo, se o Senhor realmente quer me ver aqui, é coisa do Senhor mesmo, eu não estou entendendo. Né? Eu tinha certeza que era o Senhor falando comigo, mas o medo, né, aquela coisa assim totalmente diferente daquilo que eu vivia, estava mexendo comigo. Eu abri a Bíblia no celular, pelo aplicativo, de uma forma aleatória. E caí em Romanos 8, capítulo 19. Né? O 18 ele fala, pois tem para mim que as aflições desse tempo presente pode se comparar com a glória em que nós há de ser revelado, mas o 19 ele vai falar que há uma ardente expectativa da criação que aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu olhava e eu entendendo que a terra clama a manifestação dos filhos de Deus, a criação clama a manifestação dos filhos de Deus, que eu comecei a entender, para mim tá aqui sim. Né? Aleluia. Eu comecei a entender, olhando para a palavra do Senhor, que era para mim estar naquele ambiente. Eu olhei assim, filhos de Deus, criação clama. Eu falei, todas essas pessoas precisam ouvir do meu Jesus. E aí, só que eu estava naquela. É uma realidade, não é? Foi quando, naquela luta, eu recém tinha lido esse versículo, quando a Pamela, que morava em Dionísio, agora ela congrega na cidade lá de Chapecó, ela mandou exatamente esse mesmo versículo de uma forma instantânea no grupo da igreja. Pois há uma ardente expectativa na criação, que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu falei, meu Deus, cara, é aquilo que eu terminei de ler agora, é para mim falar isso mesmo, é Deus confirmando. E me chamaram, fui lá, peguei, botei o karaokê lá, o Ousado Amor de Deus. No karaokê. Comecei a cantar. Ousado Amor. O único que cantou o hino naquele dia, né? Que é um bar, né? Um bar assim bem meio promíscuo, capaz que alguém ia cantar um dia um hino de igreja, nem se fosse zoando. E eu ali pregando a palavra, peguei o microfone, comecei a pregar para todo mundo que estava ali. Comecei a cantar essa canção. E as pessoas assim começaram a soltar as bebidas, algumas meninas na frente começaram a chorar. Aquilo que estavam brincando antes, aquele ambiente estragou, cara.
estragou a festa aquele Imagina. dia, né? Quando eu cheguei em casa, tinha mensagem de pessoas que estavam naquele ambiente. Eu comecei a perceber Deus me usando para esses lugares. Comecei a entrar em casa de prostituição, pregar para prostituta, né? Orar em casa de prostituição, que inclusive quando eu entrei numa casa de prostituição, eu lembro da primeira que eu entrei para pregar o evangelho, né? A moça veio, ofereceu o programa, eu não quis. E eu falei, eu posso falar com vocês? Ela falou, eu só deixo você falar se você pagar uma bebida. Eu falei, essa é o único critério para falar mesmo, é algo simples, é algo rápido, é sobre a igreja. Não, só se pagar a bebida. Eu falei, então tá bom, então eu vou pagar a bebida para você, né? Paguei uma cerveja para poder falar com a moça. Não só falei com ela, que enquanto eu comecei a falar com ela, ela começou a chorar. E aí as outras moças que estavam lá, as outras meninas achou que eu estava ferindo, falando alguma coisa que estava machucando ela. Vieram num senso de justiça, Wesley, para saber o que eu estava falando. Chamaram a mulher que era a dona da casa, do pau ia cabaré, quebrar. e vieram todo mundo para cima de mim. E quando chegaram perto dessa moça, ela chorando, falou, não, ele está me falando de Jesus. Né? Ela tá falando de algo que pode mudar a minha vida. E aí comecei a pregar para todas elas. Né? Então aquela bebida ela nem bebeu, eu só comecei, eu serviu só para mim pregar para todas elas. A dona era alguém desgarrado, aprisco do Senhor, e elas não estavam mais colocando fé no evangelho, porque naquela semana, por incrível que pareça, Raul, tinha ido 2 pastores lá, e uma moça me falou, 2 pastores vieram aqui essa semana. Eu falei, ó, que bênção, tá vindo gente pregar o evangelho para vocês. Aí ela falou, não, eles jogaram uma partida de sinuca. Cada um ficou com uma menina cada. Pastores renomados, cidade de São Miguel do Oeste. Não sei o nome, nunca me falaram. Mas eles vieram fazer programa e não pregar o evangelho. Aquilo eu falei, meu Deus, eu entendi por que o Senhor me levantou então. Porque além desses lugares não receber a mensagem do evangelho, hoje é normal nessas movimentações, né, Wesley? Normalmente nas casas de prostituição, mas naquela época não era normal. As pessoas não iam em casa de prostituição evangelizar. Sim. E a gente começou a entrar nesses lugares com a mensagem do evangelho. Aquela mulher começou a chorar, as outras começaram a chorar e começaram a render a sua vida para Jesus. Enquanto nós estávamos orando, eu falei, Senhor, esse aqui não é um ambiente para essas mulheres. Dá um destino, dá uma vida para elas digna. Senhor, que elas possam viver o melhor daquilo que o Senhor tem para elas sem passar, ser constrangidas em tantas coisas que elas fazem. O Senhor sabe o perigo que elas correm. Comecei a orar nesse sentido. E eu lembro de terminar a oração, falei, Senhor, fecha essa casa. E a dona concordou. A dona na oração, ela falou amém. Amém. E amém é que assim seja. Eu passo naquele lugar, toda vez que eu vou para São Miguel do Oeste, era a mais badalada das casas de prostituição ali daquelas 3 que tinham. As 2 sempre tem gente, mas aquela faz anos, né, que foi liberada uma palavra, ela concordou e nunca mais abriu nada ali, cara. É loucura. É loucura como isso acontece. Então começamos a pregar para bêbado, para mendigo, começamos a pregar para prostituta. Estava em São Paulo, um homem que já há 16 anos, da cidade de Pernambuco, né, no estado de Pernambuco, estava longe da sua família há 16 anos, né, por uma frustração familiar, foi para São Paulo, estava morador de rua, numa vida terrível, né? As roupas totalmente sujas, era ruim de ficar perto dele. Ele estava fedido, muito. O cheiro era terrível. E eu lembrei, né, de um testemunho que até foi contado, né, sobre o cheiro que Deus gosta, né? Eu lembrei desse, quando esse cara me pediu um abraço, eu fiquei assim, falei, meu Deus, como é que eu vou dar um abraço desse cara? Eu falei, mas quanto tempo ele não ganha um abraço? Eu falei, Senhor, eu vou dar um abraço, mas eu vou ter que jogar fora a minha roupa. E de fato, aquele casaco eu precisei jogar fora. Ele não deu para trazer junto. Uau. Tive que descartar ele lá na cidade mesmo, né? Lá em São Paulo mesmo. Mas quando fui dar um abraço nele, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou bem assim, Misael, nas tuas roupas vai ficar um cheiro de podridão. Tá? Mas nas roupas dele vai ficar cheiro de um abraço. Aleluia. Aquele homem recebeu um abraço. Comecei a pregar o evangelho. Encontrei alguns meninos, morador de rua lá. Lá é complicado. São Paulo é complicado mesmo. Assim, sair bem no horário, assim, ali entre 11h30, meia-noite. Já não tem mais gente na rua. Quem anda pela rua ali, se alguém está trabalhando, pelo menos no ponto que eu estava, perto da Cracolândia, então o pessoal anda que nem zumbi mesmo, né? Cheguei a um ponto assim que eu tentei evangelizar 2 meninos, eles falaram assim, não,
não queremos nada disso. E aí eu sentei perto da igreja, comecei a orar, um deles falou assim, tu é pastor mesmo? Era meio cabeludo, não tinha muito trejeito de pastor, e eu falei, sou pastor mesmo. Eles viram eu orando, então perceberam que eu não estava brincando, tentando enganar eles. Ouviram a mensagem do evangelho e falaram, viu, segue essa rua aqui, pastor, o senhor vai encontrar um monte de morador de rua, deitado, eles estão dormindo. Cheguei perto, sentei, quando eu vi 2 meninos ali, estavam sentados. 2 deles conversando, sentei bem no meio deles, nem falei nada, só cheguei e sentei no meio deles. Vários colchão, várias gente dormindo, né, com aqueles cobertor pega-pulga, né? Estavam lá, eu sentei no meio deles, comecei a pregar para aqueles meninos. Um deles me chamou bastante atenção, Felipe era o nome dele. Ele começou a acender um baseado dentro da coberta, para que ele não percebesse, para que eu não percebesse que ele estava usando, mas a fumaça subia, tudo aquilo, né, ele estava tentando esconder isso de mim. Enquanto eu pregava para o outro estava mais tranquilo, esse outro estava dando mais abertura, e o Felipe estava mais cuidando das coisas dele. Quando ele tira uma marmita de dentro, e ele começa a orar pelaquela marmita, enquanto eu estava falando com o outro moço, ele estava orando pela marmita, e ele parava de orar, e olhava para mim. E aí, quando eu olhava para ele de novo, ele começava, Jesus, obrigado por essa comida, obrigado por esse alimento, agradecendo. E aí, quando eu olhava assim para ele querendo que eu percebesse ele orando pelo alimento. Quando eu falei, vem aqui, deixa eu orar por você então. Botei a mão na marmita dele, nele, comecei a orar por ele. E aquele cara que não tinha nada, Wesley, Raul, ele não tinha nada. Mas ele quis dividir o pouquinho que tinha comigo. Ele falou, pastor, o senhor está servido? Quer comer junto comigo, na minha marmita? Eu falei, não, querido, não precisa. Não precisa, tá tranquilo. Aquele cara pôde receber a mensagem do evangelho. Tanto ele, né, quanto aquele outro moço também, aquele que estava, o pernambucano, que estava há 16 anos longe de casa. Então, começou assim, experiências com Deus que foram maravilhosas. No início, meu Deus, um dia estava liderando os jovens, e aí o pessoal, loucura. O pessoal falou assim, a polícia está batendo aí uma revista geral ali, tá? Onde eu morava, tinha um campinho ali para baixo, perto da sua sogra ali, na época, era virou, né, um ponto assim de droga, comercialização, né? O pessoal chegava, algo rápido ali, entregava alguma coisa ali, saía, e a polícia estava fazendo uma varredura ali em todo mundo que estava ali. Então o pessoal assim, estava uns 20 mais ou menos, assim, que estavam no campinho, que estavam ali naquele ambiente, bebendo, fumando uma maconhinha. E aí quando o pessoal falou assim, a polícia tá dando um traque geral, tá todo mundo de mão levantada, né? Tá todo mundo assim, com a cabeça, com a mão na cabeça, e nós pronto para começar o encontro. Eu falei assim para minha esposa, falei, amor, você começa aqui, fala pro pessoal começar, eu vou lá tentar resgatar esses jovens aí, eu vou tentar ver o que eu posso fazer para eles não ir presos, para não acontecer. Eu já tinha tido um caso com o menino da igreja, ele tinha sido preso, inclusive a gente tinha ido até depor para que ele não ficasse preso, depois ele foi livre. Então eu comecei assim, meio que comprar a causa dessa galera. E aí quando eles estavam todo mundo na mão na cabeça, todo mundo assim, os policiais assim, dois camburão parados, com arma apontada, eu cheguei no meio assim deles, cheguei no meio do policial assim, com a arma apontada, eu cheguei, ei, não faz nada. Ninguém atira, ninguém faz nada aí nos meninos, ninguém faz nada aí. Os meninos estão de boa, eles estão tranquilos, né? Eles estão tudo me esperando. Passei aqui porque eles vão tudo na igreja comigo agora. E aí o policial perguntou para eles, é verdade que vocês vão na igreja? Todos eles, sim, nós estamos prontos. Sim, né? Nós estamos prontos para ir na igreja. Eu vou na igreja, né? O Misael, líder, pastor de jovem, veio buscar a gente aí, nós estamos prontos. Aí a polícia falou assim, quero ver se é verdade. Começou a escoltar os caras até a igreja. Eles foram de a pé e a polícia foi escoltando. Foi uns 20 jovens naquele dia a mais no encontro. Que doideira. E daqueles jovens, a galera começou a entregar a vida para Jesus, né? Que massa. E começou esse ministério com jovens, né? A gente começou com trabalhos evangelísticos, resgatando pessoas, né, para o Senhor Jesus. Então esse ministério ele começou a tomar forma, né? Que lindo, muitas experiências com Deus, experiências assim que você não imagina, né? Nós vivemos muita coisa louca. Quantas baladas aí. Meu Deus.
É verdade. Nós fazia até meta, né? Meta de amor. Meta de amor, é isso. Chegava na porta das baladas e falava assim, ó, vamos ver quem vai conseguir mandar mais pessoas pra casa. Era louco, Alexandre. Chegava na porta das baladas e começava a pregar no início, né? E, mano, e uma galera ia embora, desistia. Começava a falar de Jesus ali pra galera. Cara, Deus não quer que você esteja aqui, cara. Tu tá com uma lacuna no coração, tá com problemas pessoais e você quer, cara, colocar tudo isso na bebida, na promiscuidade, no pecado. E Deus tem um plano na sua vida, cara. Deus tem um propósito na sua vida. E o cara começava a chorar quantos, né? Eu quero ir embora. Lembra uma noite, indo pra Cunhaporã, tava um pessoal ali naquele Belvedere, tem um mirante ali, né? Na frente. Sim, eu lembro. Nós também fomos algumas vezes lá. Um dia ali tomando café, um dia bem frio. Uma madrugada, né? Orando lá. Parou uns caminhoneiros querendo buscar droga. Uma festa. Não, festa e droga, né? Eu lembro. E aí, aquele dia eu lembro de uma coisa que o senhor deu uma experiência bacana, uma palavra de conhecimento. Nesse nível eu nunca tinha tido ainda numa manifestação evangelística, né? A gente tava lá orando, e aí o senhor, quando eu olhei para as estrelas, assim, eu vi um nome escrito, nome Júlia. Olhei para as estrelas, assim, as estrelas desenhavam um nome. Olhava assim, Júlia. Eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Anotei, 2h45 da manhã daquele dia, tinha anotado o nome. Quando para esses dois cidadãos aí, né? Querendo procurar uma festa, achou que era bebida que tava dentro em cima dos carros, todo térmica de café, um dia bem frio. E eu lembro que enquanto vocês ficaram lá evangelizando eles, eu fiquei mais de canto, orando. E volta e meia eu chegava perto deles e falava, viu, como é que é o nome da mãe? Eu queria saber se alguém era o nome de Júlia ali, né? Não tinha nada a ver com Júlia. Tem esposa? Tem esposa. Como é que é o nome? Não tinha nada. Tem filha? Né? Comecei a perguntar todos os gêneros femininos da família dele, ver se tinha alguma coisa a ver, né? E eu perguntava e saía pro canto orar, né? Toda vez que eu chegava era para fazer uma pergunta sobre o gênero aí, né? Feminino ali de alguém, de algum familiar deles, alguma coisa nesse sentido. Mas nenhum deles tinha o nome Júlia. Nenhuma delas, né? E aí, quando eles estavam quase indo embora, o Espírito Santo bradou no meu coração. Falou assim, pede se tem sentido para eles esse nome. E eu parei eles. Então eu falei, vocês têm aí alguém no convívio, no relacionamento, que se chama Júlia? Um olha pro outro. E ele disse, tu contou para ele? Eu lembro da reação. Tu contou pra ele? E, não contei nada. E esse cara falou assim, agora eu percebo que Deus é real. Eu falei, por quê, cara? Ele falou, Júlia é o nome da minha amante. Eu estou longe de casa, estou separado da esposa, tenho essa amante e entendo que agora Deus é real. E ainda bem que Deus me revelou aqui, que se fosse na igreja seria muito mais vergonhoso. Aquele cara, Deus deu uma palavra de conhecimento a respeito do pecado oculto da vida daquele homem. E aí aquilo foi extraordinário. Lembra de uma palavra que o senhor deu para ti também, de um conhecimento, quando você convidou alguém para vir na igreja, e aí esse cara não veio, e aí ele parou comer, até pegar um açaí na beira do caminho, você lembra? Você compartilhou isso com nós uma vez. Nós, homem. Tem muita experiência. Eu tenho um livro cheio disso aí, mano. Nossa, cara. Quanta coisa. Chegando em Itajaí, tava eu e o pastor discipulando o pastor, chegamos num restaurante para almoçar, chegou uma moça, e uma moça pediu comida ali para o dono do restaurante, o cara deu, e o senhor falou assim comigo, vai atrás dela. Fui atrás dessa moça, chegando, se aproximando dela, ela olhou para mim e começou a chorar, já assim de cara. Eu falei, moça. Ela olhou assim, ela começou a chorar. Eu falei, o que deu? Por que você tá chorando? Ela falou assim, eu tô chorando porque eu sonhei com você nesse dia. Que doido. Eu sou de Maravilha, eu nunca tinha ido para Itajaí, era a minha primeira vez lá, eu nem conhecia essa mulher, mas ela sonhou comigo. E ela falou, o que você sonhou? E ela falou assim para mim, eu sonhei que você vinha, e chorando, naquela emoção, e vinha dizer que Deus tinha um plano na minha vida e que Deus podia transformar a minha realidade. Eu falei, é exatamente isso que eu quero te dizer. Uau. Ela não me conhecia. Sonhou comigo, cara. Então, meu Deus, cara. Muita experiência, né, mano? Nossa. Quantos montes. Até os policiais, né? Às vezes a gente tava orando lá, buscando. Os policiais vinham, dava geral. Mão na cabeça de todo mundo. Aí todo mundo, né? Orando, né? Essa experiência de missão todos precisam passar.
Cara, isso fundamentou Todos tanto, mano. precisam viver. Foi na missão que eu descobri os dons pelo Sim. Espírito que o Senhor me deu. Foi nas movimentações de missão que o Senhor nos ensinou a ser mais compassivo, né? Tanta experiência, assim, da graça de Deus, dos cuidados de Deus, sabe? Coisas simples de você estar se alimentando e às vezes por estar com a camiseta Jesus te ama, numa churrascaria. Pessoal, assim, na hora de pagar, falando, alguém já pagou pra vocês e mandou dizer que Jesus também ama vocês. Algumas coisas, assim, simples, cara. Sim. Até as coisas, assim, mais difíceis, de tirar as pessoas literalmente da morte. Um dia eu me perdi pra me encontrar. Me perdi, assim, tava procurando um bairro, encontrei uma menina chorando na beira da BR, 17 anos. Sim, também comigo aconteceu. Mãe lésbica, tinha afastado ela de casa. Essa menina vazou um vídeo dela na cidade, né, de imoralidade sexual. Ela era abusada por um cara de 34 anos que mantinha ela em cárcere numa pseudo-hotel, fundo de um hotel, que pagava R$50 para ficar naquele ambiente. Aquela mulher não tinha para onde ir, tá com a vida destruída, desastrada, assim, toda destruída. Ela queria botar um fim. E ela estava pronta para se atirar debaixo de um caminhão. E ela só não se atirou, porque na curva que tinha um pouquinho para cima, uns 100 metros, quando ela foi para fazer isso, um crente parou. E falou assim, não faça isso porque Deus tem um plano na tua vida. Bom. Ela ignorou a voz do crente e continuou um pouco mais para frente para fugir da visão daquele crente que pregou para ela. Ela foi um pouquinho mais para frente esperando um caminhão passar. Foi quando eu faço o retorno. Eu falo, moça, o que você tá chorando? E ela começa a me contar a vida dela. Eu falei, eu estou fazendo missão e eu estou procurando o bairro tal, o bairro Copasa, lá de Dionísio, Barracão. E eu falei, por que você tá chorando? Comecei a pregar para ela, me contou esse relato. Eu falei, eu só não tirei minha vida há uns 100 metros atrás, porque um crente falou que Jesus tem plano na minha vida. E agora que eu ia tirar a vida de novo, eu vejo Deus insistindo para mim não tirar minha vida de novo. Em Dionísio aconteceu comigo. Que loucura, cara. Tava um dia voltando de lá também. Aí ficava. Tem uma tribo ali que fica naqueles galpão. Um negócio. Sim. Tem, né? Tem uma galera que fica lá, né? E aí passando bem ali, cara, eu não lembro. Mano, nada, cara. Mas é muita coisa. Aí tinha um cara lá também, mano. Eu olhei pra aquele cara, daí, cara, já parei logo o carro, né? Jesus mandou parar, mano. Do nada, assim, para logo. Encostei, já saí correndo, atravessei a BR e fui. O cara falando que ia se matar, mano. Nossa. Ia se matar, né, cara? E fluxo alto, pesado. né? Ali é um ambiente. Não, mano, pesadão, né? Ah, quando eu fazia as missões lá, que eu ia nas cidades, né? Isso. Fazia missão nas cidades, cara. Eu voltando. Eu passei um dia lá. Ali foi a primeira manifestação do dom de maravilha que eu tive na minha vida, cara. Eu lembro. Parei pra orar por um cara. Ele tava só de meia, mas eu não identificava que ele não andava. Seu Valdemir Cruz. Eu lembro. Ele estava sentado. E eu falei, por que o senhor tá aí? Deixa eu orar pela tua vida. Depois de ter almoçado, era próximo ao meio-dia. E aí eu fui orar por ele. E ele falou, eu tô com câncer no estômago. Eu falei, meu Deus, que problema. Peguei ele assim, falei, senhor, se levante de pé, deixa eu orar por você. E comecei a puxar ele. Quando eu levantei aquele cara de pé, ele começou a pular. E começou a dar risada. E começou a pular numa euforia parecendo uma criança. Ele começou, coloca no jornal. Eu falei, coloca no jornal o quê, cara? Eu nem orei, né? Eu não cheguei a orar, só puxei ele, né? E ele falou, eu não andava. Jesus me curou. Jesus, uau. Coloca no jornal, coloca em tudo que é lugar. E eu falei assim, cara, vou te levar pra casa, vamos contar pra tua família agora. Ele falou, não, agora eu posso ir caminhando. Aquele cara não caminhava, tá? Foi algo instantâneo. E talvez se eu soubesse, né, eu não teria orado para que ele fosse restaurado. Mas aquilo me deu um encorajamento tão grande, Raul. Imagina. Que alguns dias ali fazendo discipulado, tá? Como é que é? Esqueci o nome do bairro lá. Um homem... Ele estava com o corpo totalmente... Teve um AVC e um lado do corpo ele não mexia mais. Pai do Gian. Não lembro mais o nome do senhor, mas o Gian foi um discípulo que o senhor me entregou lá. Comecei a orar por ele. E ele não mexia mais a parte do corpo. Quando eu percebi que ele mexeu o braço e ele deu uma mexida na perna...
aquilo me deu uma motivação a mais na minha oração. E eu comecei a falar, você vai levantar agora em nome de Jesus. Comecei a puxar ele pela mão, comecei a ministrar a cura, comecei a ministrar, né, o toque do Senhor na vida daquele homem. O Senhor vai tocando, vai destravando as articulações, vai trabalhando na mente dele, no seu cérebro, onde ele teve esse acidente, né? Então, em nome de Jesus, vai trazendo vida. Foi declarando palavras sobre a vida dele. E eu percebi que a mão dele começou assim, já não estava mais dura, começou agora a ficar leve, a perna começou a ter articulação, eu comecei a puxar a vida, comecei a puxar aquele homem começou a andar, cara. E aí aconteceu desses dias a gente parar, né, outro fato, né, quando nós fomos para a PAC lá no presídio fazer missão de novo, a gente ouviu ali, quando parou numa padaria, alguém falando assim, o senhor falando ao nosso coração, mas através da vida do pessoal dizendo, olha, fulano de tal faleceu, morreu, e a gente sentiu, ficou comovido de visitar um velório de alguém que a gente nem conhecia. A gente foi lá, entrou dentro da igreja, não tinha lugar mais para sentar, a gente sentou no banco dos familiares, cara. E aí o pessoal viu, vocês conhecem ele? Não, estamos conhecendo agora. Né? Eu sentado ali no meio. Cara, o Michel estava junto, o Michel ele sempre trabalhou com funerária, sempre viu gente morta. Sim. Aquele dia eu vi o Michel chorando por alguém que não conhecia. Né? O Juan estava chorando por quem não conhecia. Eu tinha naquele final de semana pregado sobre a compaixão. E eu entendi que o Senhor estava testando nós na compaixão. Eu estava preparado para que o Senhor me desse uma palavra de comando e orar para aquele morto ressuscitar. Eu tinha coragem para aquilo. Eu falei, Senhor, só estou esperando a tua voz, só esperando o teu direcionar. O Senhor me ensinou o que é compaixão. Mas também para testificar a cura desse pai do Gian. Porque eu encontrei o Gian naquele velório. E falei, e aí, Gian, como é que tá? E o pai? O pai tá 100%. Uau. O pai anda, o pai caminha, o pai pode ir em qualquer lugar. Deus restaurou a vida do pai. E aí a gente às vezes libera algumas coisas na vida de pessoas e a gente nem percebe. Sim. Né? O quanto talvez depois de uma palavra de comando liberada, Deus continua no seu processo, Deus continua fazendo a boa obra, né? Até que se conclua. E às vezes a gente é instrumento nas mãos de Deus e a gente nem percebe, né? Nem percebe que as pessoas estão recebendo e sendo alvo da nossa fé. Mas né? É isso que é a chave. E o trabalho de Deus continua dessas pessoas. Mas essa assim é a chave. Foi tanta gente, cara. Gente que procura a gente hoje. Tu falou do açaí, eu nem lembrei. Cara, essa é a chave. Nossa. Porque em Mateus 25, Jesus, os discípulos, né, os justos, né? Os justos perguntaram então, mas quando, Senhor? Mas quando, Senhor? E realmente, mano, tanta coisa que a gente viveu junto, foram 2, 3 anos, né? Falando de Mateus 25, aí você me lembrou de uma das experiências mais incríveis da minha vida, né? Cara, como eu te falei, era filho de pastor, eu já tive muita experiência com Deus, assim, na minha casa, assim, vendo os meus pais, né? Mas eu tive uma experiência, assim, cara, extraordinária na missão. A gente chegando, de novo, foi Barracão. Alguma coisa tem naquela cidade tem. Né, com aquele povo. Barracão, nós tínhamos recém feito uma movimentação evangelística ali na fronteira, num sábado, e aí a gente foi no outro sábado fazer o trabalho na PAC, no presídio, e a gente foi também mais cedo para visitar os irmãos que tinham recebido a mensagem do evangelho no sábado passado. E um desses irmãos era de umas lojas que a gente visitou. Quando a gente foi entrar naquela loja, estava vindo um senhorzinho carregando uma bicicleta na nossa frente. Aquele senhor era diferente. A pele dele era como se fosse uma pele assim, mais bronzeada, reluzente, como se tivesse realmente uma luz batendo nele, mas não tinha luz. Era embaixo ali de uns toldos que tinha, não tinha como aquele homem ter aquela luz que ele tinha. Alguma coisa era resplandecente na vida daquele homem. E a gente pregando o evangelho, eu parei na frente dele e eu comecei a conversar, comecei a pregar para ele a respeito de Jesus. Ele olhou para mim e de uma forma tão mansa, tão serena, sorridente, ele olhou dentro dos meus olhos e falou, como é o teu nome? Eu falei, meu nome é Misael. Ele falou, eu achei que o teu nome era Jesus. Eu falei, eu não sou Jesus, eu só sou o enviado de Jesus para te pregar mensagem para o Senhor, falar do propósito que Deus tem na sua vida, na sua família. Eu não sou Jesus. Mas e o Senhor, como é o teu nome? Ele olhou dentro dos meus olhos. Ele vai dizer, meu nome é Jesus.
E eu pensei comigo, não podia ser blasfêmia. Podia ser um nome comum, Jesus. Tu vê pessoas que têm o nome Jesus. E eu coloquei a mão no rosto dele, eu falei, seu Jesus, o dia que eu encontrar o meu Jesus, quero fazer a mesma coisa que eu estou falando aqui com o Senhor, e dizer que prazer conhecer o Senhor. Olhei para os meus discípulos, assim, que estavam do lado, a Bianca e o Ridoel, eles já estavam chorando. Foi uma cena, assim, que, cara, alguma coisa estava acontecendo dentro da gente, assim. E olhando para aquele Senhor resplandecente, dizendo, meu nome é Jesus. Eu fiquei encucado com aquilo. Eu falei, não pode ser. Eu fiquei mexido, eu sou muito curioso, cara. Eu sou muito espoleta, sou muito, sabe, instigado, assim, eu quero saber das coisas, quero ir atrás, muito curioso. O pessoal entrou, então, para dar suporte a esse pessoal que a gente tinha evangelizado. E eu fui atrás do dito Jesus. Fui atrás dele, ele carregando a bicicletinha dele. Quando ele virou diante dos meus olhos, Deus sabe, diante dos meus olhos aquele homem desapareceu. Ele virou. Quando ele virou, eu virei junto. E quando ele virou, eu não encontrei mais aquele homem. Eu fiquei procurando ele naqueles becos, ver se ele entrou em algum lugar, não tinha como, era muito rápido para empurrar uma bicicleta, se esconder de uma maneira tão ligeira. Ele não embarcou na bicicleta, ele virou e eu virei atrás procurando e aquele homem desapareceu. Quando eu fui orar, antes de entrar na PAC, a gente orou ali na Praça do Lago. E eu fui orar e eu falei, Senhor, o que é isso? E o Espírito Santo de Deus falou comigo. Ele disse assim para mim, às vezes, Misael, ele caminha por aí. Eu tive uma epifania, eu tive uma menção de na missão encontrar Jesus. E eu olho para o texto de Mateus 25, ele é uma expressão clara daquilo que realmente o texto lhe quer dizer. Né? Se você for perceber, quando você atendeu aos necessitados, atendeu os pequeninos, Jesus vai dizer, a mim vocês fizeram. É bíblico, né? Pois eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, né? Estava estrangeiro, né? E vocês me receberam, estava enfermo, vocês me curaram, né? Estava nu, vocês me vestiram, e os discípulos vão perguntar, mas quando? Quando vocês fizeram aos meus pequeninos? E isso em todo o discipulado que eu passo por Mateus 25, eu compartilho essa experiência de uma epifania, né? De encontrar, porque a gente nunca sabe, cara. A gente nunca sabe que talvez aquele copo de água que você negou, que talvez aquela assistência que você não deu, que talvez aquele amor que você rejeitou, talvez aquela briga no trânsito, aquela coisa que você xingou, às vezes você não sabe que talvez você pode ter feito para o próprio Senhor Jesus Cristo. Você nunca sabe quando ele está por aí, né? E a Bíblia vai trazer vários relatos do anjo do Senhor, né? Como apareceu para Manoá, como apareceu para Gideão, né? Em Hebreus está escrito, né? Então isso é o extraordinário. Que alguns receberam anjos, né? Recebeu anjos. Então é maravilhoso, assim, tanta coisa que a gente viveu na missão, cara. Tem muitos relatos de cura, de restauração, de pessoas que voltaram a enxergar, né? Inclusive esses dias uma irmã voltou a enxergar leproso, tem vídeo de antes e depois, né? De pessoas restauradas, assim, vivendo. Eu entendo que para os dons e aquilo que Deus fazia no passado não cessou, né? Isso não cessou. Por que não cessou? Talvez reduziu. E essa geração é uma geração muito intelectual. De fato, né? Muitas pessoas, por essa geração do intelectualismo, têm sido ganhos dessa forma, né? Mas quando a gente entender a sabedoria de Deus, a sabedoria ela é comprovada por feitos, tá? É comprovada por obras. A fé sem obras ela é morta. Então, contra fatos não há argumentos. Quando as pessoas vê uma vida transformada, um milagre que aconteceu, quando vê a glória de Deus sendo dada, voltando ao seu devido lugar para Ele, não alguém tomando isso para si, é extraordinário. Aleluia. Então, você tem alguém que tem ouvido, né, tá vendo e agora está ouvindo também esse direcionado da parte do Senhor. Eu quero impulsionar todos, em nome de Jesus, a orar, pedindo aquilo que os apóstolos do Senhor Jesus pedindo, o encorajamento para pregar a mensagem do Evangelho, mas também, né,
Marcos 16, 20, a Bíblia vai dizer que indo eles, o Senhor cooperava com sinais, maravilhas e prodígios. Aleluia. Essas coisas estão disponíveis. Cara, se eu sei, estou num joguinho, né, e eu sei que tem um poder especial que eu posso utilizar e aquilo vai me dar vantagem, aquilo vai, não para mim, mas para a manifestação ali do propósito, cara, eu vou utilizar. Aleluia. E se a gente for entender nesse jogo chamado vida, existe um especial. Deus te dá um especial. E esse especial é o dunamis. É o poder explosivo de Deus, né? É a ação maravilhosa do Espírito Santo. A gente hoje está levando muito o Espírito Santo, sendo egoísta com o Espírito Santo, trazendo muito para a realização própria. O Espírito Santo ele faz em mim, mas por que ele não pode fazer mais a partir de mim? Perceba como a gente às vezes quer atribuir. Esse é o propósito dele, né? Como a gente às vezes quer atribuir o Espírito Santo, quer limitar ele. Não, ele tem que ser o advogado, mais meu. Ele tem que ser o consolador, mais meu. Ele tem que ser o conselheiro, mais meu. Né? Por que não para os outros? Jesus tanto falou do Espírito Santo. Né? Mas o objetivo da promessa não era a realização do Espírito Santo nele tão somente, embora tudo que ele fez nessa terra foi movido pelo Espírito Santo. A promessa que ele deixa é também do Espírito Santo para os apóstolos, né? Por isso que eles se prontificam a orar até do alto serem revestidos do Espírito. Quando Pedro ele prega e todos se convertem, na pregação de Pedro ele vai dizer: vocês mataram Jesus, vocês ponharam ele no madeiro, mas se arrependam. Quando eles ficam aflitos nos seus corações e vão dizer em Atos capítulo 2, irmãos, o que faremos? Pedro vai dizer: se arrependam, sejam batizados e sejam também participantes do Espírito Santo, desse selo da promessa. O Espírito Santo, cara, ele não pode parar em nós. Eu entendo que o avivamento, né, que o Senhor vai mandar é um avivamento de missão, é um avivamento de evangelismo, é um avivamento de poder de Deus, mas acima de tudo, tá, da essência, do poder do Espírito Santo tomando os corações, porque tudo isso é originado do Espírito Santo, né? É tudo originado pelo Espírito em nós. Então essa evidência ela precisa ser dada, né, ao Espírito que nos dá poder, o Espírito que nos consola, o Espírito que nos renova, mas principalmente o Espírito que nos envia para esses feitos da obra do Senhor. E isso é extraordinário, cara. Enfim. Muito precioso, mano. E essas experiências, os sinais só seguem os que creem. Segue os que creem. Não vai seguir, não vai chegar lá se você não crê. E se você não faz, quer dizer que não crê, cara. Se você não prega, não manifesta isso que tem dentro, cara, é sinal que você não crê no que pode acontecer, no que Deus pode fazer, né? A gente quer segregar, né? Tu quer crer em algumas coisas, mas não quer crer em outras. Isso não existe, né? A palavra, ela é forte, né? Em todos os aspectos. De capa a capa, ela é a palavra. Nós cremos nisso, né? Até na capa. Até na capa. Até nesse... João Ferreira da Almeida. João Ferreira. Não, que precioso, mano. Amém. Glória a Jesus, cara. Glória Obrigado a Deus. por compartilhar essas experiências. Glória a Deus. Tenho certeza que quem tá em casa foi edificado, né? Glória a Deus. E que possa crer, cara, naquilo que Deus faça. Aleluia. Que Deus faz, mano. Deus faz. Não é nós. Aleluia. Teve muita coisa também que deu errado, né? Tem sim. Orei por 4 cadeirantes na minha vida. 2 levantou. 2 não. Né? Orei por muito cego, né? Somente 2 voltou a enxergar. Pra glória de Deus. Pra glória de Deus. Não tem problema com isso. E quando eu falo com algumas pessoas a respeito disso, mano, a respeito até da oração pelo outro, o que tem que resplandecer é o amor. O poder é Jesus, mano. É isso. O poder é Jesus, né? É ele que faz. Deixo isso sempre muito as pessoas cientes disso. Tá? É o Senhor que faz a boa obra. Eu tenho fé para aquilo que a Bíblia diz que pode acontecer e eu manifesto aquilo que a Bíblia diz. Agora, o querer do Senhor e o executar é dele, né? Então, eu sou um instrumento das mãos de Deus e às vezes tem coisas que não aconteceu na hora, né? Mas tem coisas que, como falei antes, o processo a semente foi plantada e foi... A gente já orou por surdo, que na hora não aconteceu nada, depois o surdo veio ouvindo, né? Falando, comecei a ouvir. A gente começou, enfim, meu Deus, em todas
as áreas assim que o Senhor Aleluia, tem cara. promovido Glória a gente a a Jesus. viver, né? Tanto dentro de presídios, testemunhos, palavras que são liberadas. Muitos. Né? Tu vê assim, a gente tá numa alegria tão grande assim lá no presídio de Barracão, porque um amado irmão nosso que tinha 132 anos de pena, ele já pagou 12, né? E nem tudo que estava ali era verdade. Ele falou, eu errei, pequei, fiz tanta coisa errada, mas nem tudo que estava ali era verdade. Uhum. Então, na unificação ali da pena, Os agravantes, esse né? irmão aí agora, ele já está no semiaberto Uau. e esse ano vai para casa. Glória a Deus. Início do ano que vem aí, já vai para casa, teve um encontro com Deus. Dentro do presídio, nós encontramos pessoas falando, a melhor coisa da minha vida foi ter sido preso. Porque dentro do presídio eu encontrei a verdadeira felicidade. Aleluia. Encontrei o evangelho do Senhor Jesus. Foi a melhor coisa. Que lindo. Né? No presídio, minha filha, Raul, ela não deu os primeiros passos em casa. Ela deu dentro de um presídio. Eu lembro. E ela, em casa, ela dava um passinho, dois, caía. E um dia nós tentando fazer ela caminhar dentro de um presídio no dia da integração da família, nós levamos a nossa família também. Todas as famílias dos presos eu falei, eu vou levar a minha também. Quando a gente levou a nossa, né, comecei a fazer minha filha passear, e aí um irmão que já tinha na sua vida passada, olha que pesado, ele está preso por estupro de uma criança. Ele se abaixou, e o caúte na mão. Ele falou, vem, neném. Vem, tio pega você. E a Ruth começou a caminhar. E eu pensei, vai dar 2 passos e cair. Não, mano. Ela começou a caminhar até no colo dele. Eu falei, meu Deus. É pesado isso. É pesado porque pessoas assim que fizeram tantas coisas erradas, cara. Né? E aí, às vezes, naquele senso de justiça própria. Meu Deus, a gente tem isso. Uhum. A gente tem isso. Cara, mas Deus vê diferente. Precisamos lembrar que foi no lugar de um opositor ao governo e de um assassino que Jesus morreu na cruz. No lugar dele. Barrabás era um homem assim. Eu entendo que talvez esse Barrabás, que estava esperando o Messias, tudo nos indica que Barrabás era também um zelote. E os zelotes esperavam, né, a vinda do Messias. E já queriam se preparar com as suas armas, com a sua guerra, para que quando o Messias viesse formar um exército, eles tivessem privilégio sobre. E Barrabás estava na cruz. A cruz era para Barrabás. Barrabás estava preso junto com Jesus naquele momento. Eu imagino que alguns anos depois, talvez, Wesley, Barrabás estava contando a história lá para os seus filhos, para os seus netos. Papai, o vovô esperou tanto o Messias. E um dia o Messias estava preso. Que louco isso, né, cara? Estava preso junto com o papai. Estava preso junto com o vovô. E ele morreu no lugar do vovô. Ah, cara, Jesus esteve preso. E aí a gente tem visto assim e ouvido um avivamento dentro dos presídios. Eu tenho acompanhado. Pessoal se convertendo a Cristo, largando o crime. Isso é a maior bênção, porque alguém que ressocializa é uma arma a menos no crime. Verdade. É uma pessoa ruim que vai a menos, que vai sair de lá e vai ter a mesma mentalidade de roubar, de matar. Então, um bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é aquele bandido que foi regenerado e deixou de ser bandido e agora é um homem escolhido por Deus. E a gente tem visto na igreja mesmo. Quantos irmãos que estão lá com profissão, trabalhando, levantados por Deus, indo para a missão, né? Estava preso esses dias. O irmão próximo da gente aí também, né? Indo para a missão, indo para outros países, pregando o evangelho, Deus levantando, usando. Precisamos lembrar que ele estava preso esses dias por tráfico de droga. Olha como é rápido. Cara, essa é a evidência da verdade. Não tem outra escolha. Tu quer um respaldo daquilo que você prega, é verdade? Olha para os frutos daquilo que você prega. Olha a consequência daquilo que você prega. Olha a consequência daquilo que vocês vivem. De prostituta se convertendo, de drogado largando a drogadição,
né, e se convertendo aos caminhos do Senhor, de presidiário e policial sentado um do lado do outro, e agora Sim. não é mais presidiário, agora é um irmão, né? Você vê a evidência da verdade, cara, que loucura, e é isso que nós estamos vivendo pela graça do Senhor Jesus, e não tem nada de nós, como eu falei, a gente é instrumento do Senhor, todas as experiências que Deus permite a gente viver, sabe, é graça pura, é tudo aquilo que Deus disponibiliza pela sua palavra para que possa se concretizar a vontade do Senhor. A gente Aleluia. é só Glória a Deus. alguém que está ali, Que né, lindo, obedecendo a Jesus, e Que somente isso. Amém? Amém. Nós podíamos falar a noite inteira aqui, ficar. Não, e tem coisa, Tem só eu não muito. sei como é que tá as programações de Não, vocês não, aí, não. né? Não, fica na paz, mano. Mas obrigado mesmo por ter vindo, cara. Amém. Ter Glória vindo, a ter Deus. gravado. Eu creio que vai ser edificante para aqueles que estão em casa. Às vezes o conformismo, o conforto. Esse dia eu falei para os irmãos na comunidade, a modernidade tem entrado nos corações e nas igrejas. E nós, sendo discípulos de Jesus, mano, não podemos nos conformar com esse século, mano. Não podemos nos conformar com esse século. Cara, a modernidade pode entrar no coração, mas no nosso não, mano. Cara, beleza, a modernidade pode... tudo, o conforto em primeiro lugar, em primeiro lugar, porque a modernidade traz isso, né? O antropocentrismo cada vez mais forte, né? É sempre primeiro eu, né? Isso. E acaba largando Deus e o outro, né? Eu entendo que a única coisa que pode ser aproveitada na igreja da modernidade são as ferramentas de alcance. É o que eu falava, cara. Tá? Numa terça dessa. É a única maneira. Paulo utilizava na sua época a sua ferramenta mais evidente da sua época. Paulo era poderoso na literatura, né, nas suas escritas, nos seus idiomas que tanto falava, utilizava daquilo para a pregação do evangelho. É a única coisa. Nós temos o que hoje nas mãos? Temos celular, temos vídeo, temos um podcast, sim, né? Sim. Existem algumas maneiras de organização que pode ser aplicada, sim, mas a essência ela precisa ser a palavra, a verdade, a Bíblia, né? Glória a Jesus. Tem que continuar isso aqui, ó. E isso requer um preço. Eu sei que a graça de Cristo ela foi nos dada de uma maneira gratuita, né? Não é por obras para que ninguém se glorie, mas todas as pessoas que viveram o extraordinário de Deus, esses mesmos que a gente tanto pesquisa, lê livros, né? E se você talvez replicar um pouco daquilo que esses homens viveram, você já começa a viver o extraordinário de Deus. Sim. Porque eu muito vi Deus operando, eu vi pessoas poderosas que o mundo não conheceu. Eu vi pessoas que talvez um bairro conheceu, a igreja local conhecia, como Deus usava de uma maneira espetacular, cura, sabe? As pessoas vivendo o extraordinário de Deus, e eu perguntava para essas pessoas. Um dia perguntei assim, eu tinha essa pergunta nesses pastores, pregadores, irmãzinho do coque, né, os irmãos que manifestavam o poder de Deus assim, de uma forma extraordinária. Eu perguntava para eles, falei, qual que é o segredo para viver isso aí? Sabe o que eles me respondiam? De uma maneira unânime. Ninguém respondia longe disso. Eles falavam assim, é necessário pagar um preço. Pagar o preço. E eu falei, mas o quê? A frase é a frase que mais se ouve, né? Que preço do quê? Não é graça que paga preço, que... A oração, ela tem um preço. A unção, ela tem um preço. O poder, ele tem um preço. Né? As renúncias têm um preço. E é verdade. Isso é louco, porque na parábola das 10 virgens, as 5 prudentes falam para as outras 5 assim, vão comprar. Exato. Vão comprar. Existe. Tem que pagar alguma coisa tem que pagar. É isso aí. Um preço, né? Então isso é louco. Amém, cara. Obrigado. Amém. Vamos encerrar, senão os irmãos aí vão dormir, né? Não vão nada. Estão impactados, mano. Glória a Jesus. Deus, que hora é agora? Cara, obrigado. Amém. Obrigado. Que hora é agora? Já tô pedindo, não. Cara, obrigado por ter vindo. Glória obrigado pela tua vida. Junto. Raul, obrigado. Amém. Digo eu, né? Pela nossa amizade, aquilo que nós temos vivido em Cristo tanto tempo. Aleluia. É sempre bom estar contigo, cooperando. Glória a Deus. Aí também, sempre tendo você como suporte também na nossa vida, na nossa casa. Imagina. Né? Somos próximos, com padre. Verdade. Né? Com pastor. Eu sempre corrijo, né? Com pastor. É isso, mas eu falo com padre também que você eu sei. Você é padrinho dos meus filhos, do John, né? Do John. E tamo junto, cara. Amém. Tamo junto. Conta Deus comigo abençoe também. esse trabalho, esse projeto. Continue edificando,
trazendo salvação. Esse é o propósito. Nos lares, aí, em nome de Jesus. Amém. Obrigado você que está em casa. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Aleluia. Manda para alguém aí para encorajar, para que essa pessoa queira experimentar um pouco do poder de Deus. Um beijo. Glória a Deus. Amém.